Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre a prova de 2014 da COSEAC para assistente em administração. Vamos então para a questão de número 1, que diz o seguinte: para persuadir o leitor a chegar à mesma conclusão que ela, vale-se a autora de todas as estratégias argumentativas a seguir, exceto a que se lê em... Vamos lá. Então, o texto 1 é um texto opinativo, né? Um texto argumentativo, dissertativo, né? Um texto opinativo em que ela defende uma tese. E para defender essa tese, ela lança mão de vários recursos argumentativos. Eu quero saber qual desses aqui ela não usou. Então, vamos lá. Ilustrar ponto de vista com elementos de natureza ficcional. Então, será que ela ilustrou sua tese, né, seu ponto de vista, com alguma coisa criada, inventada, alguma coisa de natureza ficcional? Não me lembro de ela ter feito isso. Vamos deixar essa em stand-by. Vamos lá. Apoiar-se em dados estatísticos. Em algum momento ela se apoiou em algum dado estatístico? Vamos ao texto. Vamos ao segundo parágrafo, que diz o seguinte: antropofagia virtual. O Brasil, para variar, está atrasado. Aqui, 2/3 dos usuários ainda atualizam seus perfis semanalmente. Quando ela fala em 2/3, ela está falando em dados estatísticos. 2/3 dos brasileiros, né? Não, 2/3 dos usuários aqui no Brasil. Então, sim, ela faz uso, ela lança a mão de dados estatísticos. Então, essa não pode ser a resposta, porque eu quero o que ela não faz. Recorrer à exemplificação, ela dá algum exemplo? Logo no primeiro parágrafo, quando ela diz o seguinte: inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do The New York Times, que afirmou que sua produtividade no trabalho estava caindo por causa do tempo consumido por Facebook, Twitter e agregados. Então, ela dá o exemplo desse jornalista. Apelar para o testemunho pessoal e de terceiros? Sim, lá no final ela fala, no parágrafo 5, ela fala das filhas dela, quando ela diz: isso acontece dentro da minha casa também com minhas filhas. Então, ela apela para o testemunho pessoal. Basear-se na evidência objetiva dos fatos? Bom, tudo que ela está dizendo aqui é só a opinião dela, com base em nada, com base em achismos? Ou será que ela está falando do que ela observa, do que realmente tem acontecido? Bom, só pelo fato de ela se apoiar em dados estatísticos, trazer exemplos, isso mostra que isso não está saindo da cabeça dela. A tese é dela, mas ela sustenta essa tese com elementos que comprovam que existe a objetividade dos fatos. Ela não está inventando tudo isso. Então, ela também faz isso. Ela se baseia na evidência objetiva dos fatos. Então, a única coisa que ela não faz realmente é ilustrar a sua tese com elemento de natureza ficcional. Ela não cria nada. Todo o restante ela faz. Então, gabarito, letra A. Número 2. Na argumentação, ao produzir o enunciado, claro que muitos usam as redes sociais como uma forma de aproximação, de resgate e de compartilhamento, numa boa. A autora tem como fim. Quando ela fala isso, bom, qual é a tese que ela defende? Ela defende a tese de que as pessoas estão deixando de viver para usar a rede social, para usar a internet. Então, as pessoas não vivem o que elas precisam viver, né? Elas não namoram, não passeiam, elas não fazem as coisas, elas ficam ali trancadas, trancafiadas, muitas vezes num quarto, com 17 mil amigos, quando na verdade ela não tem nenhum que realmente se importe. Então, ela fala sobre isso no texto o tempo todo. Quando ela diz, claro que muitos usam as redes sociais como uma forma de aproximação, de resgate e de compartilhamento, qual é a intenção dela? Justificar ponto de vista anteriormente sustentado? Não. Não, porque o ponto de vista anteriormente sustentado é exatamente esse de que as pessoas não sabem usar a internet, de que as pessoas abusam, de que as pessoas deixam de viver.
Então, esse trecho não vai sustentar essa tese. Então, não. Introduzir argumento orientado para a conclusão do texto? Não, quando ela diz isso, ela não pretende concluir o texto. Ela faz isso com uma outra intenção, não é de concluir o texto. Para concluir, ela, depois de discutir tudo, ela usaria de repente um operador conclusivo. Assim, portanto, tendo dito isto, e aí ela caminharia para a conclusão. Isso não foi feito. Fazer concessão a ponto de vista contrário àquele que defende? Fazer concessão. Eu faço concessão, eu posso, no caso aqui ela não fez, mas eu posso lançar mão de um operador concessivo, que por exemplo é o embora. Aqui ela poderia dizer, embora muitos usem as redes sociais como uma forma de aproximação, de resgate, de compartilhamento, ainda deve prevalecer a minha tese de que a maioria não sabe usar a internet. Então, na verdade, ela faz essa concessão a ponto de vista contrário, que é esse, que muitos usam as redes sociais como uma forma de aproximação, àquele que defende, que é que a maioria não sabe. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Quando eu uso essa estrutura, a pessoa pergunta assim, Roberta, o livro de fulano é um livro bom? Aí eu digo assim, olha, embora ele seja bom, é um livro muito caro. Quando eu uso essa estrutura, o que eu quero que prevaleça? Eu quero que prevaleça o fato de o livro ser muito caro. Por isso eu usei essa estrutura. Eu digo, embora, ou seja, eu concedo que o livro é bom, eu até aceito que é bom, mas não vale a pena porque é muito caro. É isso que eu quero dizer. Então, na verdade, é o que ela está fazendo aqui. Quando ela concede que muitos usam as redes sociais como uma forma de aproximação e blá blá blá, não é para ir contra tudo que ela vinha dito anteriormente, mas é para dizer que tudo bem, ela até aceita, é para você guardar seu argumento. Você guarda o seu argumento. Se você fala assim, todos os políticos são corruptos, aí alguém vai e te apresenta alguém que não é. Te apresenta um político que não é. Então, o que isso acontece? Seu argumento caiu por terra. Você não guardou o seu argumento, não protegeu o seu argumento. Então, como é que você protege? Dizendo assim, 90% dos políticos são corruptos, 99%, porque se a pessoa aparecer com aí você diz, eu não disse 100%, eu disse 99%. Então, quando a pessoa faz essas concessões, são formas de proteger o argumento. Né? Eu não posso dizer que 100% das pessoas não sabem usar a internet, porque alguém vai e me apresenta uma pessoa que saiba usar. Aí o meu argumento caiu por terra. Então, por isso, as concessões são usadas nos argumentos, para que eu não seja tão arrogante, dizer que eu sei tudo, e para guardar o meu argumento. Então, foi exatamente o que ela fez aqui. Para refutar ponto de vista defendido por outrem, não, ela não faz isso para refutar, ela concede, mas ela quer que prevaleça o ponto de vista dela. Concluir linha de orientação argumentativa antes exposta? Não, não é para isso. Já vimos que a concessão não tem esse objetivo. Então, gabarito letra C de casa. 3. Há evidente equívoco na determinação do papel argumentativo do enunciado transcrito em. Quando ela diz na letra A, o Brasil, para variar, está atrasado. Proposição defendida no parágrafo. É isso que ela defende no parágrafo? Vamos lá no segundo parágrafo. No segundo parágrafo, ela fala o seguinte, o Brasil, para variar, está atrasado. Aí ela vem com o quê? Com a estatística. Aqui, 2/3 dos usuários ainda atualizam seus perfis semanalmente, pois no resto do mundo já começa a ser articulado um movimento de desaceleração dessa tara por conexão. E ela começa a falar sobre isso, ela vai defender exatamente essa frase aqui, o Brasil, para variar, está atrasado. Veja que tudo que ela fala no parágrafo é para defender essa proposição, para defender essa frase. Aí ela traz estatística, ela traz alguns exemplos, né? Hotéis europeus prometem quartos sem Wi-Fi, tudo que ela traz nesse parágrafo é para defender essa proposição. Então,
Está correta. Eu quero equívoco, eu quero erro. Então essa não é a que está errada, essa está certa. Pois no resto do mundo já começa a ser articulado um movimento de desaceleração dessa tara por conexão, justificativa de ponto de vista anterior. Sim, acabamos de ler. Qual é o ponto de vista? De que o Brasil, para variar, está atrasado. Como é que ela justifica isso? Dizendo que no resto do mundo já começa a ser articulado um movimento de desaceleração dessa tara por conexão. E aqui ela usa o conectivo de explicação, pois. Então está correta também, não é essa que eu quero. Ou seja, namorando, indo à praia, trabalhando, viajando, lendo, estudando. Discriminação destinada a esclarecer ponto de vista emitido. Parágrafo 4º. Por que ela diz isso? Tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo, ou seja, namorando, indo à praia, trabalhando, viajando, lendo, estudando. Por que ela usa tudo isso, todas essas alternativas aqui de namorar, ir à praia, trabalhar, viajar? Isso é uma discriminação. Ela começa a elencar o que poderia ser feito. E por que ela faz isso? Por que ela começa a elencar tudo o que a pessoa poderia fazer? Isso é destinado a esclarecer ponto de vista emitido. Qual o ponto de vista emitido? De que as pessoas estão tão preocupadas em existir para os outros que estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo. Então também está correto. D. Mas não tem sido a regra. Parágrafo 5º. Contestação de argumento contrário à conclusão para a qual o texto está orientado. Parágrafo 5º. Claro que muitos usam as redes sociais como uma forma de aproximação, de resgate e de compartilhamento, numa boa. Se a pessoa está no controle do seu tempo e não troca o virtual pelo real, está fazendo bom uso da ferramenta. Mas não tem sido a regra. Então, quando ela fala mas não tem sido a regra, contestação de argumento contrário à conclusão para a qual o texto está orientado. Porque ela vai dizer que exatamente as pessoas não sabem usar. Então, essa não tem sido a regra. Ela está realmente contestando o argumento contrário de que algumas pessoas sabem usar. Então, também está correto. Elas são fruto da sua época. Os amigos se comunicam assim. Conclusão do texto. Essa é a conclusão do texto? Dizer que elas são fruto de sua época, os amigos se comunicam assim? Não. A conclusão do texto, na conclusão, ela diz o seguinte, nas 3 últimas linhas. Não entendem que é preferível viver, mesmo que discretamente, do que existir de mentirinha para 17.870 que não estão nem aí. Então, essa é a conclusão do texto, de que é melhor viver do que ficar envolvido em internet o tempo todo com uma série de amigos, com milhares de amigos que você não conhece, quando você pode estar vivendo de verdade. Então, ela conclui o texto dessa forma. Então, não é dizendo que elas são fruto da sua época, os amigos se comunicam assim. Ela não quer concluir dessa forma. Ela quer dizer que isso está errado, que isso precisa ser revisto, né? Embora seja o nosso momento, mas a gente precisa realmente se policiar. Então ela está dizendo o tempo todo que isso está errado e não defendendo que é fruto de uma época, que as pessoas se comunicam assim e, portanto, deve ser dessa forma. Então essa é a alternativa que nós queremos. Letra E. Gabarito. 4. O pronome que remete o leitor não a elemento presente no texto, mas a elemento que se encontra no universo fora dele, está destacado em... Uma questão desse tipo eu preciso fazer com muito cuidado, percebendo o que está em destaque e encontrando o referente dessa palavra. Se eu não encontrar o referente explicitamente no texto, é porque ele não está aqui. Se ele não está aqui, é porque ele está fora. É exatamente essa a alternativa que eu quero. Então vamos lá. Letra A. Que sua produtividade do trabalho estava caindo. Sua produtividade é a produtividade de quem? Vamos lá, primeiro parágrafo. Um jornalista
que afirmou que sua produtividade no trabalho estava caindo. Então, sua produtividade é a produtividade do jornalista. Então, aqui eu tenho um pronome possessivo feminino que remete ao referente jornalista. Está no texto? Está. Né? Está presente no texto. Não está fora do texto. Não é essa que eu quero. Que restringem o acesso à web. Que... Vamos lá, segundo parágrafo. Onde está isso? Vamos ver. O Brasil, para variar, está atrasado. Aqui 2/3 dos usuários ainda atualizam seus perfis semanalmente, pois no resto do mundo já começa a ser articulado um movimento de desaceleração dessa tara por conexão. Hotéis europeus prometem quartos sem Wi-Fi como garantia de férias tranquilas. Empresas americanas desenvolvem programas de softwares que restringem o acesso à web. Então, programas de softwares que restringem o acesso à web. O que restringe? Quem é que restringe o acesso à web? São esses programas. Então, esse aqui é o quê? É um pronome relativo que remete ao referente programas de softwares, não é isso? Sim. Programas de softwares. Então, também não. Também o referente está presente no texto. Isso não pode ter se tornado tão obsoleto. Isso. Isso o quê? Parágrafo 4º. Vamos ver... Tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo, ou seja, namorando, indo à praia, trabalhando, viajando, lendo, estudando, cercados não por milhares de seguidores, mas por umas poucas dezenas de amigos. Isso não pode ter se tornado tão obsoleto. O quê? O fato de a pessoa querer namorar, ir à praia, trabalhar, viajar, ler, estudar, está cercado não por milhares de pessoas, mas por uns poucos amigos. Então, isso remete a tudo que foi dito anteriormente, tá? De forma anafórica. Então, também está presente no texto. Para fazê-las entender que a vida está lá fora. Parágrafo 5º. É lá no finalzinho, né? Ela está falando das filhas e diz que não adianta me descabelar, elas são fruto da sua época, os amigos se comunicam assim. E nem batendo com um gato morto na cabeça delas para fazê-las entender que a vida está lá fora. Fazer quem entender? As filhas. Então também está no texto. Finalmente a letra E. Mas estão aí ao nosso redor. No 7º. Casos avulsos, extremos, mas estão aí, ao nosso redor. Nosso remete a nós. Nós. Esse pronome está presente no texto? Não. Ela está falando de casos avulsos, extremos. Não faz remissão a nada. Faz remissão, sim, a nós, né? Nós, pessoas, mas nós não estamos no texto. Então, aqui sim faz referência a um elemento que se encontra no inverso fora do texto. Questão número 5. A oração destacada em: tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas estão perdendo um tempo valioso. Expressa consequência, causa, conformidade, comparação, tempo. Vamos lá. Será que eu consigo inserir aqui um conectivo para ver como ficaria? Se eu digo o seguinte, as pessoas estão preocupadas em existir para os outros, né? Elas estão muito preocupadas, estão muito preocupadas em existir para os outros. Consequentemente, estão perdendo um tempo valioso. Quer dizer, elas estão perdendo um tempo valioso, né, em virtude de estarem tão preocupadas em existir para os outros. Então veja que aqui eu tenho uma causa.
causa essa preocupação, esse desespero de existir para os outros. Isso faz com que isso dá origem a... Isso tem um efeito, uma consequência. Qual é? De as pessoas estarem perdendo um tempo valioso. Esse é o efeito. Essa é a consequência. Então, letra A. O que está em destaque, né, tem um valor, né, expressa consequência. Ok? Então, vejam novamente esse tipo de questão de causa e efeito. Já corrigimos questões sobre isso, né? Então, prestem atenção a tudo que se repete. A COSEAC gosta desse tipo de questão. Veja que aqui não há um conectivo que você possa identificar. Que quando há o conectivo, às vezes a banca dá o conectivo. Então, se você conhece o conectivo, beleza. Você percebe ali a relação entre as duas partes, né, do período, você percebe o conectivo, ótimo. Mas se não tiver conectivo, você pode tentar inserir um conectivo para ver se faz sentido. Aqui, consequentemente, claro que precisaria fazer algumas alterações, né, mas consequentemente caberia. Como poderia usar um conectivo causal antes da causa? Em virtude de as pessoas estarem tão preocupadas em existir para os outros, em virtude de mostra causa. As pessoas estão perdendo um tempo valioso. Consequentemente, né, o que vem depois é a consequência. Ok? Então, é desse tipo que eu resolvo esse tipo de questão. Ou percebendo o conectivo, e se não houver conectivo, tentar estabelecer uma relação entre as duas partes, inserir um conectivo para ver se ficaria legal. Ok? Bom, terminamos então de corrigir as cinco primeiras questões da prova. No próximo bloco terminaremos essa correção. Até! Bom, vamos então para a correção da questão de número 6. Releia o 7º parágrafo do texto. Casos avulsos, extremos, mas estão aí, ao nosso redor. Gente que não percebe a diferença entre existir e viver. Não entendem que é preferível viver, mesmo que discretamente, do que existir de mentirinha para 17.870 que não estão nem aí. A mudança de construção inaceitável por ferir a norma gramatical ou alterar fundamentalmente o sentido do enunciado é... Então, vamos lá. Mas estão aí, não obstante aí. É a mesma coisa? Vamos lá. Casos avulsos, extremos, mas estão aí. Casos avulsos, extremos, não obstante aí. Sim, não obstante, mas tem o mesmo sentido. Então, não é essa que eu quero. Que é preferível viver, ser preferível viver. Vamos ver. Não entendem que é preferível viver, mesmo que discretamente. Não entendem ser preferível viver, mesmo que discretamente, a mesma coisa. Sem problemas. Não entendem, não entende. Então, vamos lá. Não entendem que é preferível viver. A quem eu estou me referindo? Quem é que não entende? São... Aqui. São não, na verdade é, né? Gente. Gente não entendem. Bom, aqui não deveria ser gente não entende? Sim, mas aqui não há problema. Por quê? Porque gente tem essa ideia de pluralidade. Então, aqui eu posso fazer a chamada concordância ideológica. Eu não faço a concordância com a palavra gente. Posso fazer. Eu poderia dizer gente que não percebe a diferença entre existir e viver. Não entende que é preferível viver, não haveria problema. Só que a autora preferiu fazer a concordância ideológica, a chamada silepse de número. E ela concorda, então, com a ideia de plural que a palavra gente transmite. Tá? Então, não está errado. Mesmo que discretamente, até mesmo discretamente. Então, vamos lá. Gente que não percebe a diferença entre existir e viver. Não entendem que é preferível viver, mesmo que discretamente, até mesmo discretamente. Opa, aqui tem uma diferença. Mesmo que é um operador concessivo, tem o mesmo valor de embora, ainda que. Então, não entendem que é preferível viver, embora discretamente, mesmo que discretamente, até mesmo tem o sentido de inclusive, né?
eu digo assim, todos vieram à festa, até mesmo quem disse que não viria. Então, inclusive, quem disse que não viria. Então, até mesmo tem o valor de inclusive. É diferente do concessivo, embora, ainda que, mesmo que. Então, aqui tem uma diferença. Preferível viver do que existir, preferível viver a existir, a mesma coisa. Então, gabarito, letra D de dado. 7. A alternativa de concordância verbal admitida no português padrão encontra-se em, então, concordância verbal. Vamos lá. 2/3 dos usuários ainda atualizam seus perfis. Eu poderia substituir atualizam por atualiza? Bom, aqui eu preciso fazer a concordância com 2/3. 2/3 dos usuários. Então, não, 2/3 atualizam, está correto. Atualiza não seria possível, não haveria por que fazer essa concordância. Na Ásia, crescem os centros de recuperação de viciados em internet. Poderia substituir por cresce? Bom, o que cresce aqui? Os centros de recuperação de viciados crescem. Os centros crescem. Não tem por que usar cresce. C. As pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo. Poderia. As pessoas poderia? Não. Isso eu não posso fazer. D. Adolescentes deixam de ir a um parque para ficarem trancafiados. Para ficar. Sim, sim. Aqui, depois da preposição, o verbo pode vir conjugado ou ele pode vir no infinitivo. Não há problema. Eu posso dizer para ficarem ou para ficar. Não há problema nenhum. Então, essa alternativa está correta. As duas possibilidades estão corretas. E para isso se valem de bizarrices. Para isso se vale? Não, se valem de bizarrices. Então, realmente, gabarito, letra D de dado. 8. Altera-se o sentido do enunciado com o deslocamento do termo em destaque sugerido na alternativa. Vamos lá. Aqui, 2/3 dos usuários ainda atualizam seus perfis. 2/3 dos usuários aqui ainda atualizam seus perfis. Eu posso deslocar, o sentido continua o mesmo. Eu quero aqui o deslocamento altere o sentido. No resto do mundo, já começa a ser articulado um movimento. No resto do mundo, começa a ser articulado já um movimento. Também a mesma coisa. Tem esse sentido de que já começou, né? Uma coisa que já teve início, então, não tem alteração. C. Pois as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. As pessoas trocaram, pois, o verbo pensar por postar. Opa, aqui temos o seguinte. Pois, antes do verbo, significa o quê? Por quê? Ele é explicativo. Isso não deve acontecer, pois vem uma explicação. Agora, se ele vier depois do verbo, ele é conclusivo. Tá? Tem que ter o valor de logo, portanto, assim. Então, aqui mudou o sentido. Então, muito cuidado com a posição do pois. As pessoas conhecem o pois explicativo, mas não conhecem o pois conclusivo. Então, se o pois vier após o verbo, isso é muito usado no português de Portugal, é mais comum no português de Portugal, mas está na nossa gramática, então temos que saber. Se o pois vier depois do verbo, ele tem esse valor conclusivo. Então, aqui sim teve uma alteração. As outras, isso acontece dentro da minha casa também dentro de minha casa isso acontece, mesma coisa. E para isso se valem de bizarrices e se valem para isso de bizarrices. A mesma coisa. Opa! Então, ficamos aqui com o gabarito letra C de casa. Número 9. Dentre as propostas de reescrita da oração adjetiva de as pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo, aquela que nossa tradição gramatical entende como inaceitável é... Vamos lá.
Onde está a oração adjetiva? As pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo. Essa é a oração adjetiva. Ela explica, né? Ela de alguma forma traz uma característica, uma qualidade desse tempo valioso. Então vamos lá. Eu quero aqui, é inaceitável. As pessoas estão perdendo um tempo valioso de que poderiam estar usufruindo? Quem usufrui de. Então está correta, de que poderiam estar usufruindo. Onde aparece a preposição quando o verbo pede? Antes do pronome relativo. Aqui, exatamente. Onde poderiam estar aproveitando? Então as pessoas estão perdendo um tempo valioso. Onde poderiam estar aproveitando? Onde retoma o quê? Lugar. Eu estou retomando algum lugar aqui? Estou falando de tempo. Então essa está errada. Eu quero a inaceitável. Então é exatamente essa. Essa é inaceitável. Essa está incorreta. Mas vamos ver as outras. Do qual poderiam estar desfrutando. Quem desfruta, desfruta de. Opa, é aqui embaixo. Quem desfruta, desfruta de. Então, do qual, de que. Perfeito. Que poderiam estar empregando em algo melhor. Sim, as pessoas estão perdendo um tempo valioso que poderiam estar empregando em algo melhor. Cujos minutos poderiam ser mais bem vividos. Perfeito. Roberta, e esse mais bem aqui? Não deveria ser cujos minutos poderiam ser melhor vividos? Não. Mais bem vividos está correto. Nem é aqui. Não tem nada a ver com a questão, mas é interessante explicar isso. Por quê? Porque muitas pessoas não conhecem esse uso aqui do mais bem. O mais bem ele é usado quando a seguir eu tenho um verbo no particípio. Então, por exemplo, eu digo assim, meus alunos são mais bem preparados. Por quê? Preparado é verbo no particípio, né? Isso foi mais bem feito. Isso foi mais bem apresentado. Não uso melhor. Ué, mas então quando você usa melhor? Em qualquer outra situação em que não tem um verbo no particípio. Fulano é melhor em matemática do que em português. Pronto, melhor. Você não vai dizer mais bem aí. Mas é mais bem feito, mais bem preparado, mais bem ensinado. Sempre um verbo no particípio, eu uso mais bem, tá? Até expressões como mais grande, mais pequeno também existem. E as pessoas não sabem, né? Mas quando, por exemplo, eu falo assim, fulano é mais grande do que gordo. Ele é mais grande do que gordo. Eu estou falando de características da mesma pessoa. Se eu estiver falando da mesma pessoa, aí eu posso usar o mais grande. Ele é mais grande do que gordo, por exemplo. Então, essas possibilidades existem. É importante a gente saber, porque um detalhezinho desse cai na prova e a gente pensa, mais bem, Deus me livre, isso não existe. Existe, tá? Mas não é o caso da questão aqui. Aqui nosso gabarito, letra D, porque onde é um pronome relativo que só retoma lugar. Aqui está retomando tempo valioso. Então, não. Totalmente errado. Questão número 10. A substituição do complemento verbal em destaque pelo pronome pessoal átono implica erro de regência na seguinte alternativa. Vamos lá. Se vê hoje diante da escolha entre cortar seus passeios de bicicleta, cortá-los. Vamos lá. Quem corta, corta alguma coisa. Então, seus passeios de bicicleta é o quê? Objeto direto. Se eu quiser substituir essa palavra por um pronome oblíquo átono, teria que ser qual? Bom, quais são os pronomes oblíquos átonos que substituem o objeto direto? O, a, os e as. Que podem se transformar em lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Todos esses são objeto direto. E o objeto indireto? Aí eu substituo por lhe, lhes. Objeto indireto. Significa a ele, a ela, a você. Existe ali uma preposição, por isso uso lhe, lhes. Vamos lá. Então, cortar seus passeios de bicicleta, cortá-los, está correto? Bom,
Se é um objeto direto, eu tenho que usar um desses aqui. Não são os passeios? Eles. Então, os. Ali foi usado los. Por quê? Porque o verbo cortar termina em R. Quando o verbo termina em R, eu substituo os por los. Então, cortá-los está correto. Eu quero, aqui está errada? Erro, exato. Então, não é essa está certa. Hotéis europeus prometem quartos sem Wi-Fi. Prometem-lhes. Prometem alguma coisa. Então, objeto direto. Prometem o quê? Quartos. Eles, os. Então, aqui está prometem-lhes. Lhe não é objeto indireto? Então, está errado. Como o verbo prometem termina em M, aqui eu não vou usar os, eu vou usar nos. Então, quando o verbo termina com esse som nasalizado, o, a, os, as, se transformam em no, na, nos, nas. Então, aqui deveria ser prometem-nos. Ok? Então, essa é que está incorreta. Que reavaliar esse seu cogito ergo sum. O reavaliar. Reavaliar o quê? Esse seu cogito ergo sum, objeto direto. Então, o reavaliar, correto. Pois as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. Trocaram o quê? O verbo pensar por postar, objeto direto. Trocaram-no, termina em M, então eu uso a forma no, correto. As pessoas estão perdendo um tempo valioso. Perdendo o quê? Um tempo valioso é o meu objeto direto. O estão perdendo, ok. Ou no lugar de um tempo valioso, correto. Então, a errada aqui é realmente a letra B. Bom, pessoal, então, chegamos ao fim da correção de mais uma prova. Eu espero então, que vocês estejam realmente acumulando esse conhecimento, revisando e entendendo tudo. Até a próxima!